Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a abertura da nossa campanha da sarcopenia, da prevenção à reabilitação na UTI.
Essa campanha é uma iniciativa da AMIB e conta com o apoio da Nestlé Health Science, que está apoiando esse nosso primeiro webinar. Todos nós sabemos da importância que a perda muscular tem para os pacientes críticos e é crucial que nós, que atuamos na terapia intensiva, estejamos atentos a todos os passos dos cuidados, desde a prevenção ao diagnóstico, as diferentes estratégias de tratamento, da chegada do paciente na UTI até a alta dele. Um aspecto crucial desse projeto é o envolvimento de todos os profissionais que atuam na terapia intensiva: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, enfim, toda a nossa equipe multiprofissional ah, envolvidas na busca de soluções para um problema que aflige nossos pacientes. Hoje, para o lançamento, eu tenho aqui o prazer de contar com o Dr. Diogo Toledo, conhecido da maioria de vocês. Diogo é o presidente do nosso comitê de nutrição na MIP. Ah, tenho aí, hoje eu posso dizer que a honra de ter sido meu residente diante da sua trajetória e liderança nessa área. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse nosso bate-papo e a gente espera que ele seja bastante proveitoso e que a gente possa discutir na reta final. Diogo, parabéns aí pela iniciativa da campanha e vamos ao pontapé inicial. Está com você a bola. Boa noite a todos, obrigado, chefe, pela introdução. Eu vou compartilhar aqui, só me avisa se está tudo certo no modo apresentação. Excelente. Tá no modo full? Modo full. Hoje, então, nós vamos conversar sobre esse lançamento da campanha Sarcopenia, da prevenção à reabilitação na UTI, capitaneado aqui pela AMIB, e que a gente vai primeiro entender o processo de estatística, quais são os desfechos negativos, como a gente faz o diagnóstico desse paciente e como essa campanha vai de uma maneira, tem um objetivo muito simples: sistematizar o diagnóstico desde o screening até o tratamento e o pós-alta desse paciente dentro da terapia intensiva. Então, é um modelo de sistematização para a gente tentar amenizar esse catabolismo desse paciente que acontece e, consequentemente, essa perda de massa magra. Na última edição do meu livro, que foi agora em começo desse ano, eu fiz questão de deixar um capítulo dedicado à perda de massa muscular na UTI, porque esse tema ele envolve tanto a sarcopenia, desde que haja uma sobreposição diagnóstica, perda de massa magra é função barra força, e aí a gente pode chamar de sarcopenia. E por outro lado, fraqueza adquirida na UTI, onde a perda da massa muscular também faz parte dos comemorativos desse diagnóstico que é mais complexo dentro do ambiente de UTI. A despeito dos diagnósticos distintos, a perda de massa muscular, ela está no meio e sim, ela vai compor ambos os diagnósticos, desde sarcopenia ou até mesmo fraqueza adquirida na UTI. E por que que a gente está olhando para esse conceito de prevenção até o processo de reabilitação? Quando a gente olha para esse estudo publicado no final do ano passado, fica claro que, independente de onde esse indivíduo, qual é a origem desse indivíduo, África, América do Norte, Ásia, América do Sul, Europa, Japão, o, tanto homem quanto mulher, há um aumento da massa muscular até os 40 anos e depois há um declínio que isso é genuíno da idade. Então, essa ser intencional em preservar e ter uma reserva muscular para que, no momentos agudos de respostas inflamatórias que o indivíduo vai ser exposto, com certeza esse indivíduo com melhor reserva vai ter um melhor prognóstico para passar nesse evento agudo, principalmente se ele necessitar de terapia intensiva.
Quando a gente olha aqui para o maior fator de risco que existe de perda de massa muscular, ou caracterizado aqui por uma sarcopenia secundária, que não é da idade, mas sim de uma doença, a necessidade de UTI é o fator maior de risco entre todos os outros fatores que existem para perda de massa muscular, devido à imobilização, ao uso de drogas, à inadequação proteica, a necessidade de corticoide e alguns outros fatores de risco que a gente vai discutir aqui ao longo da aula. Mas, invariavelmente, a necessidade de UTI é o maior fator de risco. E é interessante a gente notar que quando eu comparo um indivíduo, por exemplo, essa linha verde, um indivíduo jovem saudável que tem uma reserva muscular, quando ele tem uma redução dessa massa muscular por um insulto agudo, ele cai abaixo a muscularidade, mas ele volta para a linha basal. E isso vem diminuindo depois com a idade, que é como eu mostrei para vocês que é o fisiológico do acontecimento no processo de envelhecimento. Ao passo que quando eu estou olhando, por exemplo, para essa linha roxa, essa outra extrema, um paciente com uma doença crônica que entra na UTI, por exemplo, um paciente oncológico, que já tem uma baixa muscularidade, e ele entra na UTI, faz um choque séptico por uma infecção aguda, ele não volta para a linha basal, e essa recuperação é muito mais prolongada e às vezes nem acontece por causa dessa reserva funcional e que quem dita essa reserva é a massa muscular. A gente sabe pela estatística que 20 a 70% dos pacientes que ingressam na UTI, eles têm uma baixa muscularidade. E isso tem a ver com o antecedente desse paciente. Se é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca crônica, um paciente que já tem um câncer, um paciente que já tem uma insuficiência renal crônica, ele já tem um histórico de um catabolismo crônico e é um paciente, por exemplo, idoso, ele também já tem um histórico de um catabolismo pela idade. Então, tudo isso vai determinar esse início, então, dessa chegada desse paciente na UTI. Então, não é uma estatística baixa. E o problema é que durante essa jornada na UTI, essa massa muscular, invariavelmente, existe vários detratores desde tempo de ventilação mecânica, intensidade de catabolismo, uso de corticoide, baixa ingesta de proteína no momento correto, bloqueador neuromuscular, sedação mais prolongada, que vai jogar contra essa massa muscular e acelerar esse catabolismo, ou seja, perder quantidade e qualidade na UTI. Se a gente somar isso, um paciente que já entra com uma reserva diminuída, isso acelera muito mais rapidamente essa perda de massa muscular. Por isso, um propósito nesse step down que um paciente faz da UTI, por isso que a MIB está olhando não só para o paciente que está dentro nessa jornada, mas fazer um alerta na população com stakeholders que vão ter que entender que é importante ter essa reserva muscular, que ela está muito além de estética e muito mais a favor de um prognóstico, até para o processo de reabilitação desse paciente depois que ele sai da UTI, vai para uma semi-intensiva e até mesmo para uma unidade de enfermaria comum. Quanto maior é essa intensidade da resposta inflamatória, maior é esse catabolismo. E isso fica claro de entender aqui que esse paciente, quando ele despeja muito radical livre, ou seja, quando ele tem uma resposta inflamatória aguda de alta intensidade, espécies reativas de oxigênio caem e principalmente vão cair em um lugar que é muito ruim para esse paciente, que seria a mitocôndria. Se esse paciente não tem uma autofagia intacta, um sistema antioxidante bem ativo, ele não consegue fazer essa lavagem desse lixo metabólico e não preserva a mitocôndria. Fica mais claro de entender aqui nesse slide, onde eles mostram que a mitocôndria, durante uma resposta inflamatória mais aguda, ela fica vazia e não exerce a sua principal função, que é gerar energia. E quando a gente está falando disso, de uma massa muscular, é gerar contração. Então ele entra numa atrofia porque essa intensidade é muito alta e por essa disfunção mitocondrial. Qual que é essa estatística? Então, esse é um estudo de meta-análise que mostra que esses pacientes, independente do diagnóstico feito por ultrassom ou por tomografia com corte de L3, eles vão perder uma média de 2% de massa muscular. E isso, reparem aqui no estudo, que é muito mais intenso nos 7 primeiros dias. Depois isso tem uma tendência a amenizar. Então, por volta de 14 dias, esse paciente já perdeu 30% da massa muscular. E qual é o problema?
Na UTI, quando esse paciente perde 10% da massa muscular, ele já tem um prejuízo em imunidade e inflamação. Quando ele perde 30%, que seria essa média aí, que esses pacientes de 14 dias ficam na UTI, uma média, porque muitas das vezes, dependendo da intensidade da resposta inflamatória, ele vai perder 30% em 10 dias e não em 14, 15 dias. Esse paciente ele já tem não só alteração de imunidade, como prejuízo em cicatrização. Quando ele perde 30% da massa muscular, ele tem dificuldade de sentar e levantar, fora esses outros aspectos que eu falei, cicatrização e imunidade. E quando esse indivíduo dentro da UTI perde 40% da massa muscular, ele morre 100% das vezes e principalmente de pneumonia. Então existe essa estreita relação entre reserva muscular e imunidade. E isso impacta diretamente na resposta inflamatória e infecção que esse paciente apresenta dentro da terapia intensiva. Esse estudo super recente, publicado no Current Opinion, mostra exatamente que pacientes com fragilidades, pacientes sarcopênicos e pacientes com uma capacidade intrínseca já alterada, eles têm um processo de recuperação na fase aguda por uma doença que eles vão ser expostos, tipo uma pneumonia, uma pancreatite ou um trauma de uma cirurgia de grande porte, de uma recuperação muito mais prolongada. Ela se prolonga e às vezes ela pode até não recuperar, dependendo da intensidade desse catabolismo e dessa reserva muscular. Então, fazendo um compilado que eu mostrei para vocês, essa baixa muscularidade na UTI, ela como consequência, ela aumenta então o processo de disfunção. Esse paciente na recuperação, ele fica muito mais disfuncional. Aumenta esse período de convalescência barra recuperação. Complicação pós-operatória se ele for um pós-operatório. Mor- Aumenta a morbidade, aumenta tempo de internação. É um paciente que fica mais dependente de cuidados, aumenta tempo de internação e até esse tempo na admissão na UTI. Ele tem um tempo para discharge para casa maior e muitas das vezes com um cuidador e aumenta então a mortalidade. Então, é fato que a sarcopenia ou a perda de massa muscular é um fator independente de prognóstico ruim, como eu elegi aqui para vocês. E, obviamente, quando eu estou falando de tudo isso, eu aumento o custo desse paciente na estadia, na UTI, ou até mesmo no processo de step-down, UTI semi-intensiva e enfermaria. Então, a gente está diante de uma doença altamente prevalente, mas ela pode ser uma doença evitável ou até mesmo reversível se a gente consegue identificar precocemente. Estatisticamente, então, a gente já conhece, a gente entendeu que existe uma alta prevalência e que, dependendo da intensidade da resposta inflamatória, esse catabolismo, essa perda muscular se acelera. Qual é o objetivo da MIB aqui? Não ser mais termômetro e ficar só olhando para esse cenário que está dentro da UTI na nossa cara, mas ser termostato. Impor, então, a temperatura. Então, como a gente pode agir? E é por isso que vem a ideia da sarcopenia como uma campanha. Através do método mnemônico, com a palavra sarcopenia, cada letra vai significar uma intervenção, desde um screening até a deshospitalização e assegurar esse cuidado pós-UTI. Então, o S, a gente está falando aqui de um screening e eu vou discutir cada letra detalhadamente mais adiante. O A, a gente está falando de como avaliar essa força na UTI. O R, de realizar a avaliação da massa muscular. C, de checar quais são os fatores de riscos evitáveis e também tem os não evitáveis, mas principalmente os evitáveis. Otimização hidroeletrolítica, vamos ver qual é essa relação de eletrólitos e até mesmo de balanço hídrico com a massa muscular. Qual é a quantidade hoje de proteína, à luz, então, de tantos conflitos de estudos randomizados com proteína aí dentro da UTI? O exercício, papel fundamental, existe algum nutriente específico, investigação precoce da disfagia e assegurar a continuação do cuidado. Por isso que essa é uma campanha interdisciplinar. É muito importante para profissionais que atuam dentro da terapia intensiva, como o Ederlon falou no início, desde intensivistas, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros e até mesmo psicólogos nesse envolvimento todo para identificar o mais precoce possível, fazer a intervenção e assegurar a continuidade do cuidado. Por isso, a MIB, nesse papel aí de
a amálgama, eu acho que essa é a palavra, de aglutinar todo mundo e entender o que a gente, de maneira interdisciplinar, pode oferecer de maneira objetiva, então, agora para o paciente. Screening. Como eu posso fazer, então, a investigação desse risco desse paciente com sarcopenia? Se a gente olhar para o consenso europeu de sarcopenia, eles sugerem o SARC-F ou uma suspeição clínica para risco. Então, o SARC-F seria um questionário com 5 perguntas que não necessariamente precisa ser feito para o paciente, mas pode ser para um responsável, principalmente se esse paciente não tiver condições no momento para a resposta, como força, assistência ao caminhar, levantar da cadeira, subir escadas e até mesmo quedas nesses últimos anos. Qual é o problema desse screening? Ele foi validado para uma população de idoso. Fora dessa população idosa, ele não tem uma alta reprodutibilidade e até mesmo assegurar que essa ferramenta por si só, fora desse ambiente, desse cenário, nesse nicho de paciente idoso, ele vai ser uma ferramenta que vai conseguir estratificar. Mas de qualquer forma, ele é uma ferramenta que é sugerida, é uma ferramenta que faz mais sentido a gente utilizar para pacientes idosos. Que outro tipo de ferramenta a gente pode avaliar para esse risco de sarcopenia? Circunferência de panturrilha. Simplesmente o fato de mensurar a circunferência de panturrilha com menor corte, de 34 para homem, 33 centímetros, na maior área do membro inferior, que é essa na panturrilha, a gente vai discriminar esse paciente que aqui nesse estudo discriminou com pior, quanto menor era essa centímetro em circunferência de sarcopenia, de panturrilha, menor era o ângulo de fase na bioimpedância, melhor era o hand grip em força. Problema na UTI. É um paciente que pode estar edemaciado e principalmente pós-ressuscitação. Então ele perde um pouco essa relevância e ele fica um pouco limitado. Para aqueles pacientes que não têm isso, não sofreu um processo de ressuscitação tão agressiva e ainda está na UTI e não tem tanto edema, talvez isso faça mais sentido, mas entendendo que a gente sabe que isso pode ser limitado. Entendendo essa limitação, o que que a gente pode usar? Então, se o SARC-F ele é mais eleito para paciente idoso, na UTI ou fora da UTI, circunferência de panturrilha, se um paciente ele não é obeso ou paciente com edema, a gente pode utilizar com mais segurança nesses cortes, mas eu também posso utilizar tomografia com corte de L3. Se esse paciente eu já sei previamente que ele tem uma doença crônica, é importante investigar com a família se ele não tem um exame recente de tomografia que a gente possa avaliar esse corte de L3. E não é só no corte de L3, a gente pode utilizar também a torácica, uma tomografia prévia mais próxima da internação. Às vezes esse paciente ele já tinha uma baixa muscularidade previamente, então ele já é um risco por isso. Ou a gente também pode utilizar ângulo de fase para esses pacientes previamente numa bioimpedância que eles possam ter antes da UTI e avaliar se eles tinham uma baixa muscularidade previamente. Então, acho que sinal de alerta, o red flag, além dessas ferramentas, é saber se esse paciente tem uma doença crônica, porque isso de fato já deixa ele como um fator de risco, paciente idoso, ou se eu posso aplicar o SARC-F como uma ferramenta, ou se eu posso aplicar a circunferência de panturrilha, isso é apenas um screening. E como a gente avalia a força desse paciente na UTI? Pelo consenso europeu, mulher menor do que utilizar o hand grip ou sentar e levantar da cadeira. Então, qual é o corte? Menor que 27 para homem e menor do que 16 para mulher. Só que o fato na UTI, isso talvez fique limitado porque é um paciente que não é colaborativo, não consegue sentar e levantar. Mas às vezes ele consegue aplicar o hand grip. Mas o hand grip na UTI tem um corte diferente de um paciente internado no ambulatório. Esse corte, então, é menor do que 7 quilos para mulher e menor do que 11 quilos para homem se ele estiver dentro da UTI. Esse é o corte, então, para avaliar a força desse paciente. Então, até agora, eu estou avaliando força, eu avaliei o risco, avaliei a força, para depois a gente sim avaliar a massa muscular desses pacientes. Existe, então, um score que a fisioterapia também utiliza,
que é o MRC, que ele também pode ser utilizado para avaliar força barra função, e ele é um preditor de maior tempo de ventilação mecânica, se ele tiver menor do que 48, ou se esse paciente também, e ele também é um preditor de menor força quando a gente compara MRC baixos com hand grip, o hand grip também vai estar baixo. Problema do MRC, ele também precisa de um paciente colaborativo para uma aplicabilidade melhor desse score. Então, a gente, às vezes, nesse cenário de avaliação de força, se o paciente não é colaborativo, a gente perde um pouco esse parâmetro. E o ultrassom, ele pode servir como um desses parâmetros nessa avaliação. Por que de força também? Porque reflete na força. Se ele já perdeu musculatura no ultrassom, com certeza ele já perdeu na força. Olha que interessante esse estudo aqui publicado na Intensive Care 2019. Então, o paciente era admitido na UTI, aplicava o ultrassom de quadríceps e avaliavam posteriormente a cognição e a nível de consciência. Se ele tinha um RAS igual a zero, um CAN-ICU negativo, aplicava o MRC para saber se esse paciente tinha um MRC menor do que 48 no corte depois de 7 dias. Então, ele seguia essa linha. Agora, se esse paciente ele tinha um RAS diferente de zero, um CAN-ICU positivo, eu aplicava 7 dias de novo ultrassom para saber se ele teve uma alteração, porque eu já sei que se ele perdeu em espessura, em cross-section ou ângulo de penação, ele pode ter uma fraqueza adquirida likely, como era o MRC, ele faz o diagnóstico, então, através desse score para esse paciente. Como a gente realiza, então, a massa, a avaliação da massa muscular? Três grandes ferramentas são utilizadas e podem ser utilizadas na UTI se a gente entender o momento desse paciente e a vantagem e desvantagem, e a condição, obviamente, desse paciente. Então, a tomografia, como eu já disse para vocês, ela também pode ser utilizada para avaliação. Qual hoje paciente que não tem uma tomografia dentro da terapia intensiva, um estágio mais inicial? A gente faz muito esse tipo de exame. Seja uma tomografia de abdômen ou uma tomografia de tórax, por algum outro motivo, a gente retrospectivamente, ou obviamente, mas uma tomografia ali daqueles dias que esse paciente estiver na UTI, fazer uma avaliação do corte de L3 ou de um corte específico da torácica. Já ela é dita como exame de conveniência ou de comodidade, porque eu não preciso expor o paciente para fazer uma avaliação da composição corporal se ele já tiver uma tomografia recente. Existe um software específico que ele é gratuito, que chama Slice-O-Matic, que ele avalia o corte de L3 e já tem cortes específicos para baixa muscularidade. O ultrassom é uma outra ferramenta, então, que a gente pode utilizar como point of care para esses pacientes. Ele é um instrumento portátil. A curva de aprendizado é relativamente rápida, só que a gente precisa cada vez mais de validações com cutoffs. Então, por isso, ele é um exame de linearidade. Eu não, diferente da tomografia ou da bioimpedância, que ela com um exame só eu consigo discriminar baixa muscularidade, com ultrassom na UTI não. Eu preciso de uma linearidade, eu preciso repetir esse ultrassom. E o que mais a gente cada vez mais está buscando é essa validação nesse tempo para repetir e até mesmo um ponto de corte mais específico para determinar nichos específicos de pacientes que discriminam esses desfechos mais negativos. Fato é que se esse paciente ele tem um basal e ele diminuiu depois, geralmente terceiro, sétimo dia mais ou menos esses são os que os estudos recomendam essa aplicabilidade, principalmente no quadríceps. É um exame que hoje essa ferramenta ela é disponível porque a maior parte das UTIs, inclusive públicas, elas disponibilizam disso para passar acesso vascular. E o probe é o mesmo, para fazer esse tipo de avaliação da espessura do que mais propriamente do cross-section, que é mais complicado se a gente estiver falando de facilidade. E por último, a bioimpedância. A bioimpedância, qual é a desvantagem? Pacientes em condições de sobrecarga volêmica, então eu não posso olhar só para a massa muscular, mas se eu tiver uma bioimpedância que avalia o ângulo de fase, ele já tem cortes específicos para isso. Então, cortes que vão determinar prognóstico. Tomografia já existe pontos de cortes para homem e para mulher com corte de L3 específicos dentro da UTI. E esse estudo aqui mostra exatamente que a gente pode utilizar esse ponto de corte como uma
conveniência se esse paciente fez por algum motivo a tomografia. Outro estudo, uma outra ferramenta, como eu falei para vocês, é a ultrassom. Existem não só pontos no reto femoral e no quadríceps, mas pontos no bíceps, no tibial e até outras musculaturas que já são validadas para ser útil na UTI. Quem gosta desse assunto, convido vocês a lerem esse estudo publicado na Clinical Nutrition em 2024, que ela fala todos os estudos de ultrassom. Aqui eles incluíram 3 estudos nossos aqui de ultrassom, mostrando técnica, até mesmo como isso é aplicável, ecodensidade, um tutorial bem estratificado para quem gosta disso. Não dá para não falar de ultrassom se a gente não falar do estudo que foi o divisor de águas na UTI ultrassom publicado no JAMA em 2013, e onde ele comparava o ultrassom com biópsia e até mesmo isótopo marcado. E eles viram que em pacientes jovens, então aqui é uma biópsia de uma paciente de 24 anos, nesse estudo aqui, que eles colocaram a foto no estudo, onde eles demonstraram uma redução em 7 dias da musculatura pelo ultrassom, depois em 10 dias mostrando evolutivamente como há uma perda e que isso se equipara também com a biópsia, que não precisa ser nenhum especialista aqui para avaliar a distorção da arquitetura muscular dessa paciente do primeiro para o 7º dia. E com isótopo marcado a mesma coisa. E qual é a conclusão desse estudo? Quanto mais massa muscular esse paciente perdia, mais acúmulo de disfunção orgânica esse paciente tinha. Se a gente pensar em tomografia, e aí vem nichos específicos, era isso que eu queria que a gente tivesse uma estratificação aqui. Quando eu falo de um paciente que está na UTI e ele é um paciente oncológico, muito provavelmente ele já tem uma massa muscular reduzida cronicamente. E se ele está num processo de catabolismo por uma doença aguda, então aqui a gente identificou um corte menor. Então, pacientes oncológicos dentro da UTI em processos agudos, a gente estratificou um estudo que eu fiz com a Carla Prado, onde a gente, no corte de L3, a gente tem um novo corte que diferente daqueles pacientes que não têm uma doença crônica, principalmente câncer na UTI. Esse foi o estudo com ultrassom que a gente publicou em 2021, onde a gente viu um desfecho primário. E a nosso protocolo era primeiro, terceiro e 7º dia. O paciente que mais perdia massa muscular tinha maior mortalidade, isso foi desfecho secundário, e desfecho primário foi tempo de ventilação mecânica. Então, o paciente no 7º dia, onde ele tinha um cutoff menor do que 1,64 centímetros, ele tinha mais de espessura de quadríceps, ele tinha mais tempo de ventilação mecânica. Como eu disse, é um processo de linearidade e a gente precisa de mais estudos para categorizar esse cutoff. Com a inteligência artificial hoje isso está mais fácil e mais rápido de aprendizado. Então aquela imagem ela é simplesmente congelada. Aqui é um estudo que ele manda isso para a inteligência artificial e reparem, sem inteligência artificial, como o gráfico de dispersão fica um IRR que não tem concordância e com a IA porque ela consegue determinar exatamente o que que é reto femoral, qual que é esse limite, não tem tanto viés de interpretação humana, então houve uma melhor correlação, um RR bem interessante. E o que a gente precisa ter em mente? O indivíduo, o paciente que perde em quadríceps, ele tem uma resposta inflamatória sistêmica. Ele vai perder em diafragma, que é um estudo que mostra que o paciente, quanto mais ele perdia em quadríceps, ele também perdia em espessura de diafragma e até mesmo na dinâmica do diafragma. Bioimpedância serve desde que a gente utilize principalmente o ângulo de fase. Qual é esse ângulo de fase que discrimina esse corte na UTI? 4,5 ou 5 alguns estudos. Menor do que essa faixa já discrimina um paciente com mais tempo de internação e até mesmo mais tempo de ventilação mecânica. Que outro biomarcador a gente pode utilizar e que está cada vez mais crescendo isso de estudo e é algo que a gente já fazia há muito tempo, relação ureia-creatinina. Então, esse é um estudo publicado na Intensive Care mostrando que essa relação, quanto maior essa relação, menor é essa massa muscular, mostrando o catabolismo, seja por tomografia, aqui mais especificamente com tomografia com corte de L3. Esse outro estudo também mostra essa relação, 482 pacientes, onde aumentava essa relação ureia-creatinina, esse paciente ele também diminuía a massa muscular no corte de L3. E o que a gente tem que ficar atento aqui com essa relação ureia-creatinina?
lembrar de fatores confundidores para isso, tipo sangramento do trato gastrointestinal, uso de corticoide para esses pacientes, disfunção renal que esse paciente possa apresentar. Então é importante ter em mente que isso é um marcador simples, mas ele pode sofrer variações dependendo da condição desse paciente dentro da UTI. E já existe um corte, isso é mais interessante, que inicialmente, antes o que a gente sabe é que essa relação, quanto mais elevada ela estiver ou ela ir aumentando ao longo da jornada na UTI, pior é o catabolismo. Mas um corte inicial dessa relação, ureia sobre creatinina, de 20, já discrimina um paciente de risco para perda muscular. C, checar fatores de risco. Quais são os fatores de risco, então, que esse paciente, que eu tenho que acender uma bandeira vermelha aí para esse paciente aí dentro da UTI. Primeiro, intensidade da resposta inflamatória, gravidade da doença. Eu sei que é um paciente que está com choque séptico, que já acumulou disfunção orgânica, um paciente com pancreatite aguda grave, um paciente queimado, um paciente que é pós-operatório de cirurgia de grande porte. Então, coloquem em mente aí os extremos de resposta inflamatória. Lembrem que isso vai acelerar esse breakdown, o catabolismo desse paciente. Esse é um dos piores, então, cenários de intensidade aí de fatores de risco. Depois, e isso está muito atrelado também ao como evolutivo desse paciente. Então, duração de tempo na UTI e tempo de ventilação mecânica. Quanto mais tempo em ventilação mecânica, mais dificuldade a gente tem para reabilitar ou para imobilizar esse paciente, mais desuso da massa muscular. E isso acontece com o tempo de internação. Mas se a gente tiver em mente exatamente esses fatores de risco, onde eu já sei pacientes mais que vão ficar mais tempo em ventilação, que tem uma previsibilidade de ficar, uma predição de ficar mais tempo em ventilação mecânica, atentar para esse processo de catabolismo. A desnutrição que pode acontecer, desde um processo de entender a adequação, e principalmente a partir do quarto dia, que hoje a gente entendeu que esse é o melhor momento ali para a gente alcançar essa meta proteica e calórica desse paciente, até uma desnutrição prévia. E aí, no prévio, a gente está falando de uma doença pré-existente, uma sarcopenia, um paciente que já tem doença crônica, tipo um DPOC, câncer, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, uma fragilidade. Esse já é um paciente que já tem que entrar com uma bandeira vermelha e já entender que um time de alta performance vai atuar para sistematizar esse cuidado desse paciente. Obviamente, o paciente com idade mais avançada, a gente sabe que ele já tem uma reserva muscular pior e esse processo queima muito mais rápido. E outros fatores de risco que devem ser alertas para esse catabolismo mais acelerado, do tipo acidose metabólica, uma anemia desse paciente, uso prolongado de bloqueadores neuromusculares, uso de corticoides, hiperglicemia desses pacientes, e isso então vai acelerar a perda de massa muscular desses pacientes. Letra O, otimização hidroeletrolítica, o que isso tem a ver com a massa muscular. Então, como a gente sabe que já uma coletânea de estudos já demonstram que o balanço hídrico acumulado para esse paciente, ele guarda desfechos negativos como um fator independente. E aqui em ventilação mecânica. Então, o paciente que tem um balanço hídrico mais positivo, e que acumula isso num follow-up que eles fizeram aqui a partir do terceiro dia, reparem aqui ali na curva de ventilação mecânica que quanto mais maior esse balanço hídrico, mais tempo de ventilação mecânica esse paciente vai ter. E esse é um grande risco para catabolizar esse paciente. Mais tempo de ventilação mecânica, eu incorro naquele fator de risco para massa muscular. E além disso, o balanço hídrico também é um fator aqui mostrando sobreviventes e não sobreviventes. Então, não sobreviventes têm um balanço hídrico maior do que os pacientes que acumulam menos balanço hídrico positivo aí ao longo da internação. Balanço hídrico, então, otimização hidroeletrolítica. Olhando para eletrólitos, qual que é o principal eletrólito que eu tenho que ficar xiita para esse paciente, principalmente em ventilação mecânica? Fósforo. Então, a hipofosfatemia ela também guarda uma relação de mais tempo de ventilação mecânica e mais tempo de internação na UTI para esses pacientes, como uma variável, inclusive, independente para esses pacientes. Então, mais tempo na UTI, mais tempo de ventilação mecânica, eu incorro naquele fator de risco de catabolismo para esses pacientes. Então, na letra O, o que a gente tem que ficar alerta é, obviamente, balanço hídrico desse paciente e o fósforo como um dos principais eletrólitos aí. Proteína.
Como eu disse para vocês, alguns estudos randomizados, principalmente a partir de 2022, nos apontam um outro sinal de comportamento de como a gente tem que usar a proteína para esses pacientes dentro da UTI. Fato é que tratar esses pacientes para massa muscular, eu vou precisar de perda de massa muscular com catabolismo acelerado, eu vou precisar de proteína e vou precisar de exercício resistido. O que a gente entendeu e amadureceu é que uma grande quantidade de proteína na fase aguda, principalmente nos 3, 4 dias, não funciona para esse paciente. Ele não tem nem capacidade metabólica nem absortiva para. Então, esse estudo é o estudo EFFORT, que foi publicado pelo Hayland no final de 2023, onde ele comparou alta dose 2,2 versus 1,2 e ele olhou para a mortalidade desses pacientes. Então, Standard Care versus High Dose, ele não teve diferença em termos de mortalidade. Ele não olhou para desfecho funcional para esses pacientes, mas como a sociedade americana ela recomendava uma dose de 1,2 a 2, a gente poderia escolher isso e poderia utilizar isso. Ah, se eu tenho um paciente altamente catabólico, então eu vou utilizar essa maior quantidade nos primeiros dias. Não funcionou. Os estudos, depois de desdobramento do EFFORT em pós-hoc, mostram um cenário pior para esses pacientes, onde essa média aí, nesses primeiros dias de 1,6 não funcionou e até piorou a mortalidade. Não só isso, como uma disfunção renal, maior ureia para esses pacientes e outras alterações até o terceiro dia. À luz de tudo isso e de um amadurecimento da caloria para esses pacientes, a gente entendeu que essa quantidade de proteína ela tem que ser oferecida para o paciente de forma progressiva. Então, na revisão da Sociedade Brasileira, onde nós tivemos esse cuidado, a gente propõe então essa recomendação de 1,2 até o quarto dia. Então eu começo com uma dose de 0,6 e vou aumentando isso, 0,5 que seja até o terceiro, quarto dia, 1,2 gramas. A partir do quarto dia, aí sim faz sentido a gente começar a olhar para 1,3 e 2. E como a gente escolhe depois desse quarto dia? E aí vem a Sociedade Europeia, de uma maneira bem pragmática, que ela sugere o seguinte: o que que eu tenho que fazer? Deveria utilizar ou balanço nitrogenado ou avaliação da massa muscular de maneira linear para determinar essa quantidade de proteína. Não tenho essas duas variáveis, utilizar 1,3 também, de forma progressiva em ramp-up, a partir e esse 1,3 de meta a partir do terceiro e quarto dia. Terceiro e quarto dia faz mais sentido a gente focar em uma dose de proteína 1,5 para mais para quem tem baixa muscularidade. E é o que mostra esse estudo. Então, pacientes com baixa muscularidade dentro da UTI, que receberam menos do que 1,2 ou na faixa de 1,2 a partir do quarto dia, não tiveram desfechos tão bons. E qual foi o desfecho aqui? Então, nesses pacientes onde eu tenho baixa muscularidade, que eu já, por algum motivo, eu determinei, por bioimpedância, por tomografia, por ultrassom, ou eu pude utilizar e ele não tem uma variável confundidora da ureia e creatinina, é melhor utilizar um alvo de 1,5 a partir do quarto dia para frente para esses pacientes, mas a partir do quarto dia. Antes, do 1 ao quarto, essa recomendação é de 1,2 até 1,3. E aí faz sentido quando a gente olha para esse estudo. De novo, esse alvo de 1,2 faz mais sentido dar mais do que 1,2 a partir do terceiro dia para paciente que tem baixa muscularidade, a sobrevida melhor. Quando o paciente tem uma muscularidade normal, não faz muito sentido eu aumentar tanto a proteína. E de onde vem isso? Eu não coloquei aqui a referência, desculpa, não saiu, mas é uma publicação agora de 2025. Depois eu disponibilizo essa publicação aqui para todo mundo, onde a gente teve um entendimento mais claro. Existe a doença aguda, a gente sabe que isso tem um catabolismo e que esse paciente ele vai ter um aumento dessa ureia por catabolismo e uma diminuição da creatinina por uma redução da massa magra. E o que que a gente entendia no começo? Então vamos dar uma grande quantidade de caloria e proteína para amenizar esse catabolismo. A gente aprendeu que dá essa grande quantidade inicialmente leva a uma hiperglicemia, por consequência aumenta a infecção e todos os desfechos negativos. E, além disso, inibe a autofagia. Só que a gente também aprendeu que essa alta quantidade de proteína inibe a autofagia inicialmente e inibe uma outra via que a gente não estava olhando, que ela é uma via extremamente protetora na doença aguda, que é a via cetogênica, que é uma via que a autofagia cetogênica repara o dano celular.
Lembra que naquele slide lá que eu mostrei para vocês? Dependendo da intensidade da resposta inflamatória, despeja muito radical livre. Se eu não tiver autofagia e a cetogênese intacta, eu não faço biogênese mitocondrial, não faço reparação de dano celular e isso acumula disfunção orgânica. Por isso, nesse entendimento, e que fica isso cada vez mais claro, que a gente tem que dar restrição calórica e restrição proteica no início dessa fase. A partir do terceiro, quarto dia, onde eu alcancei essa meta, quarto dia provavelmente, eu tenho que focar num alvo mais 1,5 para esse paciente que tem baixa muscularidade. Então, eu adaptei aqui no nosso livro um estudo que foi publicado no Critical Care no final do ano passado, mostrando então, de maneira pragmática, do primeiro ao terceiro dia, de 0,6 a 1,2, de maneira progressiva em ramp-up. Quarto ao sétimo dia, de 1,2 a 1,5, focar no alvo 1,5 para quem tem muscularidade mais baixa. A partir do sétimo dia, ainda na UTI, do 1,5 a 2. Pós-UTI, maior do que 2 gramas por quilo por dia para esse paciente. E sempre lembrar disso daqui: aumento progressivo da oferta proteica também, assim como a caloria. Exercício. Se existe um pilar de recuperação, esse é um pilar que ele é determinante para amenizar o catabolismo desse paciente. Obviamente, a gente tem níveis, então, para ir, desde mobilização desse paciente, já é um processo de exercício, até algo mais complexo do tipo exercício resistido, com peso, com cicloergômetro, ou até mesmo com eletroestimulação. A gente, a partir de agora, a gente vai ter cada letra, a gente vai focar uma aula com esse webinar e nessa letra E a gente vai discriminar exatamente que tipo de exercício especificamente, como ele deve ser aplicado, mas fato é que quanto mais precoce, ou mobilizar, a palavra é mobilizar, este paciente, melhor é o desfecho desde tempo de internação na UTI até tempo de ventilação mecânica. E se tiver a necessidade de eletroestimulação, a gente também vai poder lançar mão disso como uma ferramenta também para recrutar essa massa muscular. E na possibilidade de fazer um casamento entre proteína e exercício resistido a uma maximização, então, dessa síntese de proteína para esse paciente, principalmente se eu estiver falando isso numa fase do quarto dia ou até mesmo na fase de reabilitação sétimo dia. Existem nutrientes específicos para esse paciente na UTI? E aqui o Paul Schmeier ele trouxe um estudo de cada vez mais a gente está customizando a terapia desses pacientes na UTI, e a terapia nutricional também entrou nessa tailor-made. E ele faz uma pergunta: se existem nutrientes que amenizam então esse catabolismo como substratos anabólicos para esse paciente. E talvez a minha resposta aqui para vocês seriam: na fase aguda a gente não tem muito isso. A gente vai ter que entender que até aquele quarto dia, até o quarto ou sétimo dia, isso ainda é esse processo de ramp-up de caloria-proteína, exercício resistido, e sim, pensar no HMB, depois que eu otimizei isso. Porque não faz sentido a gente querer entrar com hidroximetilbutirato, que é um análogo desculpa, é o metabólito da leucina, antes de focar nessa meta calórica e proteica. Não faz sentido hoje a gente não tem estudos com randomizados robustos de creatina na UTI nessa fase hiperaguda, mas sim numa fase mais de reabilitação, se eu não foquei no básico que seria isso. Faz sentido sim a gente olhar para essa fase na qualidade da proteína que eu estou oferecendo para esse paciente. Será que essa proteína tem um alto valor de leucina? Por exemplo, blends com whey protein, proteína do soro do leite, faz mais sentido. Então, nessa fase é onde ele tem essa assimilação da proteína para síntese, não nessa fase tão hiperaguda, mas a partir do quarto dia e nesse entendimento. Agora, como esvaziamento rápido, faz mais sentido eu pensar nessa proteína do soro do leite para esses pacientes. Ômega 3 como no câncer a gente utiliza para amenizar o catabolismo. E aí vai ter que depender muito mais isso na fase de mais reabilitação do que numa fase aguda, onde eu não tenho um marcador que me dê um drive específico, se ele está numa resposta anti-inflamatória mais intensa ou na CIRS mais especificamente. E dosar a vitamina D nesse processo aí de partir do quarto dia e sétimo dia para a gente fazer uma reposição, não em níveis de supradose, mas tentar amenizar, para que isso pode ajudar como nutrientes específicos. Eu coloquei aqui essa letra I de investigação precoce de disfagia, porque a gente esquece, na maioria das vezes,
de principalmente acionar esse profissional para estar junto, porque esses sinais de alerta que eu já tenho um paciente mais tempo em ventilação, mais tubo, é um paciente que já tem um antecedente, ele já é um candidato a ter tempo mais prolongado de tubo. Só o fato da pressão do tubo já leva a um processo de disfagia desse paciente. Mas o que eu quero chamar a atenção é um outro tipo de disfagia, onde essa disfagia é essa disfagia sarcopênica, nessa resposta inflamatória desse paciente aguda. Porque, como eu disse para vocês, ele não vai perder só musculatura esquelética periférica, ele perde musculatura de deglutição, perde língua, perde diafragma, ele perde tudo. E se a gente deixa para avaliar isso numa fase mais tardia, foi uma oportunidade que a gente perdeu de acelerar até esse processo, porque na maior parte das vezes a gente estuba, já quer tirar a sonda, esquece que esse paciente ele pode ter uma disfagia sarcopênica. Ah, às vezes foi uma intubação e que ficou um tempo mais curto, mas mesmo assim ele pode ter uma resposta tão intensa ou um paciente com fator de risco que já pode desenvolver uma disfagia sarcopênica. A gente vai discutir isso na letra I, especificamente para esse profissional nos ajudar, porque nesse processo eu posso ainda formar um ciclo muito negativo de uma ressonância negativa. Então, eu tirei a sonda mais precocemente, não avaliei a disfagia dele, ele não come a proteína, principalmente que é mais difícil, que ela é mais intacta, não suplementou, ele era um paciente mais disfágico, então vira um ciclo que piora essa desnutrição e piora essa sarcopenia do paciente. Por fim, assegurar essa continuidade do cuidado. Não faz sentido a gente olhar para todas essas intervenções sistematizadas e nessa fase de assegurar esse continuum care é onde o paciente ele tem maior chance de reabilitação, seja na fisioterapia ou na nutrição. Então a gente sabe que um ano depois, pacientes que apresentaram sarcopenia, eles têm uma sobrevida pior um ano depois de avaliação do que quem não apresentou esse catabolismo tão intenso na fase aguda. E aqui, quando eu falo de continuidade do cuidado, nessa fase é lembrada uma reabilitação motora mais agressiva e uma nutrição aqui mais agressiva, onde aqui eu posso utilizar calorimetria indireta, 150% do valor que foi pré-setado, utilizar 35 ou mais calorias por quilo por dia, usar mais do que 2 gramas por quilo por dia de proteína nessa fase aguda. É nessa fase que a gente tem essa oportunidade dessa continuação. A gente tem muito estudo no intra, mas a AMIB está preocupada desde antecipar esse paciente com uma reserva ruim e olhar para esse paciente num cuidado continuado de tudo isso que foi feito para não ser perdido no pós-alta desse paciente na UTI. A sarcopenia definitivamente ele é um preditor independente de desmame difícil e até mesmo mortalidade para paciente dentro da UTI. E por isso a AMIB teve essa iniciativa de, através dessa sistematização com letras específicas, e agora a gente, a partir de agora, desse mês, a gente vai discutir profundamente cada letra, desde o S de screening até o A da continuidade do cuidado. Muito obrigado pela atenção. Fico para perguntas, comentários e questionamentos. Excelente, Diogo. Muito, muito, muito bom. Parabéns. Acho que a gente deu a largada com o pé direito. Ah, nós vamos abrir aí para o pessoal, claro, colocar suas dúvidas, mas para esquentar os motores, você sabe que a época da pandemia foi um laboratório para uma série de coisas, né? Mas eu lembro que no nosso hospital, até por conta da restrição de disponibilidade de leitos, principalmente no momento de maior crise, a gente fez uma seleção de pacientes que admitiam na UTI. E a gente tinha um cenário que só era admitido na UTI os pacientes sob ventilação mecânica invasiva, ou seja, que era mais grave. E todos os pacientes octogenários, eles passavam por uma avaliação rigorosa da geriatria antes da gente tomar a decisão da admissão na terapia intensiva. E aí era muito curioso que nós recebíamos octogenários com doença grave, muitos deles com uma condição muscular boa, e aí, só que esses pacientes, eles têm todos aqueles fatores de risco que você citou. Uma doença inflamatória grave, a doença avançada, a acidose, a ventilação mecânica que se prolonga, e era nítido a percepção
da perda muscular desses pacientes, como assim, como eu nunca vi, honestamente. A sensação que você ficava era que o paciente derretia na sua frente, né? Então, eu acho que essa é uma percepção, assim, de um filme numa rotação rápida de tudo que você citou aí do ponto de vista da sequência desses fatores contribuindo para essa condição tão grave, né? Exato. Eu acho que a pandemia foi realmente um cenário onde a gente aprendeu a duras custas, mas enfim, a gente aprendeu. E eu não tenho outra palavra para traduzir exatamente essa que você colocou. O paciente derretia o músculo nessa saída. Intensidade da resposta inflamatória, imobilização, tempo de ventilação, usava bloqueador, ficava hiperglicêmico, e isso contribui para acelerar esse breakdown na UTI. Então, eu imagino, Edeilon, que assim, a gente vai chegar num ponto de inteligência artificial que a gente não vai ficar muito olhando, nossa, aqui eu vou aplicar o SAPS para determinar esse prognóstico desse paciente, aqui eu vou aplicar o Apache, não, a minha UTI faz isso, aqui eu aplico o SEC. A gente vai ter, tipo, uma inteligência artificial que já vai falar, aqui é um risco disso, aqui é um risco disso, precisa de uma linha de cuidado específica para esse paciente. Eu acho que a gente está na vanguarda de já começar com essa linha de cuidado. É como você disse, você chamava a geriatria antes, a gente já está antecipando. Então aqui a gente está dando todas as ferramentas para construir essa linha de cuidado. Desde como eu posso fazer de maneira inclusiva. Então eu fiz questão de colocar aqui circunferência de panturrilha com medida de fita métrica, porque podem falar, na minha UTI não tenho isso. Ah, mas tomografia com corte de L3 que pode ser com um programa gratuito e o ultrassom para um aprendizado que já tem por isso. Então, a gente pensou muito em um modelo muito inclusivo, não é nem democrata, acho que é inclusivo. Então, a UTI de A até D vai poder aplicar essa sistematização para fazer essa linha de cuidado mesmo. Não, sensacional. Eu acho que esse é o ponto forte da campanha. Ela, então, lembro da AMIB ter tido a iniciativa de uma campanha tão inclusiva quanto essa. Nós temos aí várias perguntas no chat, mas eu vou deixar aí o pessoal curioso. Eu vou aqui soltar mais uma provocação para você. A questão da oferta proteica, como tem saído trabalhos acerca desse assunto, né? E a gente tem uma tendência na terapia intensiva, de uma maneira geral, de tentar ser binário, né? Sim, não, né? É bom, é ruim. E a gente, por outro lado, discute cada vez mais a necessidade aí da individualização. E a minha pergunta para você é, no final, na prática, como é que a gente equilibra essa questão da oferta proteica nos primeiros dias sem comprometer a autofagia e essa recuperação mitocondrial? E você citou aí a questão terceiro, quarto dia, e isso, de alguma forma, coincide com a fase mais intensa da resposta inflamatória da maioria dos pacientes. Mas tem paciente que não, que essa fase de resposta inflamatória mais intensa se prolonga um pouco mais. Isso faria com que eu aguardasse um pouco mais, que esse meu quarto dia prolongasse um pouquinho mais no sentido do meu ramp-up aí de eu seguir aumentando a oferta proteica? Qual a tua impressão sobre isso? Eu acho que a gente relutou muito com o estudo da Vandenberg e do Epanic. Ela já dizia que naquele estudo não era só caloria que fazia essa inibição da autofagia. Ela já dizia e provava no modelo não só tipo de UTI, como em modelo experimental, que a proteína também inibia a autofagia e que essa grande quantidade de proteína nessa fase aguda é isso, como você disse. Às vezes a gente, o que que eu trato esse breakdown, essa aceleração desse catabolismo? Proteína e exercício. Assim como o exercício, e a gente vai ter aqui, capitaneado pela Cíntia, essa parte de como eu vou entregar esse exercício para esse paciente. E a proteína também Eu acho que a passa. mobilização vai ser a próxima campanha, jogo. E como eu vou entregar essa proteína então para esse paciente? Eu acho que as diretrizes elas precisavam se posicionar porque então houve uma atualização, então desde 2022 para cá, das sociedades, não, exceto a sociedade americana que ainda se posiciona com 1,2 e 2. Então isso é muito vago falar isso, mas a gente vai caminhar para essa individualização, como você disse. Como a gente enxerga isso de maneira mais menos complexa inicialmente? Fato que nesses
quatro primeiros dias, essa oferta em grande quantidade já traz um desfecho ruim. A partir do quarto dia, como eu tenho que olhar para esse cenário e saber que é um paciente que está estendendo isso? Se eu tivesse interleucina 6, ótimo, eu ia saber, mas eu não tenho. Mas eu acho que guiar, aí, é o que os estudos estão mostrando é que esse paciente que está acelerando mais no músculo e perdendo mais músculo, ele é um paciente que talvez eu tenha que, a partir do quarto dia, olhar para um 1,5. Se ele é um paciente que não está perdendo tanto músculo, talvez eu tenha que pode ficar nesse 1,2 para não prejudicar essa autofagia desse paciente, porque a gente não vai saber muito dosar. Porque a gente podia olhar para PCR, que não faz sentido, ou interleucina 6, que é um outro extremo que também não faz sentido de maneira pragmática. Mas esse corte de quarto dia, e aí começar a utilizar mais ferramentas de avaliação de composição corporal ou relação ureia-creatinina, vai nortear mais para um cenário de 1,5, nem digo de 2, que é o de 1,5, naquela fase de quarto até o sétimo dia. O Diogo, pegando o gancho, a Luísa faz aqui uma pergunta sobre o estudo da proteína 1,2 no quarto dia para os pacientes com baixa musculatura. Ela pergunta qual era a condição clínica dos pacientes nesse período do estudo. Boa, eram pacientes em ventilação mecânica, todos os pacientes eram em ventilação mecânica e fizeram o corte de L3, e eles viram que esses pacientes, avaliando depois a massa muscular de maneira sequenciada, eles, a partir do quarto dia, perdia mais músculo, principalmente se eles tinham uma baixa reserva inicialmente. Então, aqueles que já entravam com um corte de L3 mais baixo, e persistiam com 1,2 depois do quarto dia, piorava muito mais a massa muscular. Então, eu acho que esse é o corte para a gente começar a customizar a proteína a partir do quarto dia. Ok. O Nicolás aqui pergunta para você, Diogo, a relação aí entre sarcopenia e a síndrome da retroalimentação. Qual é a correlação que as duas têm? É importante a gente entender que entregar. Aí vem uma relação de síndrome de realimentação e sarcopenia. Então, o Van Zanten fez um estudo que ele mostrou que pacientes que apresentam síndrome de realimentação pelo fósforo baixo, eles têm mais tempo de ventilação mecânica. Se esse paciente ele faz hipofosfatemia e principalmente realimentação, ele é um paciente que vai ficar mais tempo em ventilação mecânica. Então, qual que é o alerta? A gente dosa fósforo desde o início. O diagnóstico ele pode ser feito pelas três eletrólitos ou simplesmente pelo fósforo. Hipocalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Mas o fósforo é o protagonista. Então, se o fósforo já estiver baixo, eu não posso progredir aceleradamente a minha estratégia nutricional, seja ela enteral ou pior ainda parenteral. Então aí essa estratégia nutricional ela vai ser uma rampa mais desacelerada do que terceiro e quarto dia. Então eu bloqueio a minha evolução nutricional, estabiliza esse paciente do ponto de vista nutricional, dá tiamina, eletrólito, avalia no outro dia, o fósforo não normalizou, segura ainda para progredir, e aí depois que o fósforo normalizar, a gente faz uma progressão. Essa é a relação, então, da realimentação com sarcopenia. O Diogo, você citou várias ferramentas para screening, para medir massa muscular, enfim, mas o papel do ultrassom é inconteste, né? Aí acho que mais um aspecto importante aí para a gente ressaltar a importância dessa ferramenta na terapia intensiva. E quais seriam os critérios para a gente buscar o ultrassom para uma avaliação seriada aí, como monitoramento de ferramenta, como uma ferramenta de monitoramento da perda muscular no paciente não tem? Qual seria o critério para a gente, eu vou ali agora acompanhar a massa muscular desse paciente? Os pacientes que têm mais risco, principalmente os pacientes em ventilação mecânica, a gente deveria utilizar o ultrassom para eles, porque eu tenho a oportunidade de ser point of care, não tiro o paciente do leito, não tem que mobilizar para fazer tipo um exame colocar o paciente em transporte, enfim. E em ventilação mecânica, estou falando aqui o grande fator de risco onde mais se utiliza um ultrassom eu tenho a oportunidade de entender que está perdendo espessura
ele está perdendo em diafragma. E isso pode impactar no desmame da ventilação mecânica. Então, eu posso aplicar no primeiro dia, no terceiro dia, e já mudar a estratégia de reabilitação. A partir do quinto dia, mudar, perdendo ainda mais, mudar a estratégia de proteína e conversar ainda mais com a fisioterapia para entender a estratégia de reabilitação. Definitivamente, o ultrassom, assim, ele vai entrar como uma ferramenta muito útil, como a gente viveu esse processo de avaliação hemodinâmica, aqui ele vai ser ser eleito a ferramenta da avaliação, sabe, da disfunção muscular, que essa vai ser a próxima disfunção orgânica da UTI, porque ela sustenta outras disfunções, aí a gente vai ter o ultrassom para ser o avaliador dessa disfunção muscular. Ô, Diogo, nós estamos aqui, eu quase não estou dando conta aqui de ler as perguntas, cara. Tá Deixa para borbulhando aqui. Vamos deixar para as aulas que vão aprofundar nas letras. Pois é. Você sabe que o Rodrigo aqui é espertinho, cara. Ele veio aqui com uma dentro do acrônico sarcopenia. Qual o item mais importante que o professor da UTI não pode esquecer de aplicar? Eu digo, ô, Rodrigo, deixa de ser preguiçoso. Todos, cara. Esse negócio aí não dá para escolher um, né? Tá? Sistematizou para isso, mas depois fica medular o processo. Então vamos lá, vamos seguir aqui com as perguntas. Bom, essa a gente sabia que ia aparecer, né? Você enxerga algum papel para o uso de esteroide anabolizante? Nós vamos ficar soltando spoiler, pessoal, das próximas. Não sei se a gente fica soltando spoiler, viu? Bom, essa pergunta a gente já estava esperando e eu acho que o mais importante dessa pergunta é que ela vai ser discutida na última letra, na segurar o cuidado. Por quê? Porque não faz sentido hoje, na fase aguda, definitivamente a gente utilizar anabolizante, a não ser paciente queimado. Isso é um ponto importante. Os estudos na fase muito aguda desses pacientes, os desfechos não foram favoráveis e principalmente alguns negativos. Então, o paciente ele não está metabolicamente estabelecido para receber um anabolizante. E a gente nem deu substrato proteico para ele garantir que isso vai ser sustentado. Então, vai ser necessário a gente cumprir todas essas letras, a proteína, entrar nessa fase, e aí pensar no anabolizante para esse paciente que depois atingiu meta proteica, atingiu meta calórica, está numa fase um pouco mais tardia, nesse sétimo dia ou no 14º dia, aí tem alguns critérios que a gente vai discutir na letra A, principalmente para paciente com dificuldade de saída de ventilação na traqueostomia e eles já têm um DPOC, aí a gente vai discutir. Os desfechos, eles são surrogate, né? Eles são substitutivos, eles não são desfechos clínicos. Por isso a gente não colocou determinante como uma letra aqui com uma evidência tão alta. E aí ele vai entrar nessa última letra, nessa assegurar o cuidado. Aguenta aí que a gente vai falar sobre Ele isso. chega lá. O Érico respondeu para você aí também, hein? O Diogo Acarini ficou aqui com uma dúvida. Se a relação ureia-creatinina estiver alta, ainda assim a gente aumenta a oferta de proteína ali? Porque esse paciente está catabolizando. Isso entendendo que ele não tem aquelas variáveis confundidoras. Não sangrou, não está usando corticoide, não está com disfunção renal, enfim. Porque existe o ciclo da ureia, onde no catabolismo e na resposta ao trauma ela aumenta, e existe o ciclo da creatina, e que aumenta a creatinina. Então, quanto mais isso é consumida a massa muscular, menor é essa creatinina sericamente. Então, quando eu faço essa relação, então quanto maior a ureia e menor a creatinina, é uma relação de catabolismo. Então, o corte, só para a gente ficar de olho, inicialmente é de 20, mas se esse delta estiver aumentando, eu necessariamente tenho um paciente catabólico. Eu preciso estar fazendo um ajuste melhor da proteína para esse paciente. Legal. O Diogo, a Jéssica pergunta como é que a gente, qual é, se há algum estudo aí que mostra a relação entre eletroterapia, terapia nutricional e desfecho funcional. Esse tem um estudo que está em andamento de para eletroestimulação com oferta proteica, mas como eu disse, a gente vai discriminar isso nessa letra do exercício e principalmente que paciente é candidato a isso, qual paciente que eu tenho que fazer, qual é essa intensidade, e aí a gente vai discutir junto com o pessoal da fisioterapia,
mas sem sombra de dúvidas, essa associação de exercício, seja ele qual for a modalidade, com a proteína, faz muito sentido na síntese, principalmente na fase de reabilitação, né? Essa oportunidade anabólica. O Marcelo Lagreca foi pragmático, viu? Ele disse que vai comprar seu livro. Ai, boa. A Carolina pergunta aí sobre a tua experiência com balanço nitrogenado. Ah, boa pergunta. Com o uso de composição corporal cada vez mais, assim, na nossa prática, por exemplo, ultrassom e bioimpedância com ângulo de fase, a gente quase não faz balanço nitrogenado. A gente reserva para algumas situações que talvez esteja fugindo muito do nosso controle de perda de peso, um paciente, mas atualmente a gente faz muito raramente, pela logística de 24 horas, saber se foi corretamente coletada essa urina, se ela não ficou parada na UTI, se o laboratório tem esse vínculo muito estreito, porque onde existe chance de erro de interpretação do resultado é no balanço nitrogenado se ele não feito corretamente e adequadamente. Ok, Mas é uma estratégia. perfeito. A Caroline aqui parabeniza pela a apresentação e ela cita um drama que a gente vivencia, que é a dificuldade de se manter a nutrição enteral quando você inicia com a via oral, né? Você já comentou sobre isso, né? E que é importante aí a gente ressaltar essa dificuldade, até porque às vezes a gente vê algum preconceito na manutenção da sonda enteral, né? E até por conta de implicações, de que pode piorar delírio. Qual a tua perspectiva acerca desse ponto, Diogo? É exatamente por isso que a gente, quando eu conversei com o Ederon, era exatamente esse o ponto que a gente queria trazer. De não ficar focado em parte nutricional, parte de reabilitação só da físio, parte não só. Porque se a gente olha para uma autoridade que é o músculo, ele tem uma competência em ventilação mecânica, tem uma competência em funcionalidade no pós-alto, ele tem uma competência em imunidade, ele tem uma competência no melhora de metabolismo, ele tem uma competência em tempo de internação, a autoridade é outra. Então, a gente não vai estar mais discutindo, nossa, a caloria e por isso o intensivista ele sabe que não é muita variável para ele. Mas a gente queria criar uma conscientização, acho que essa é a palavra, awareness, sobre a muscularidade dentro da UTI. E um aspecto é esse, essa retirada precoce da sonda, principalmente quando iniciou a via oral, pode prejudicar nessa fase de reabilitação esse paciente. Só que quando a gente foca isso, dá zoom para caloria e para proteína, ele não tem autoridade. Mas quando a gente foca isso num todo da massa muscular, ele ganha uma autoridade. E é essa conscientização que a gente queria trazer na campanha. Legal. E aproveitando o gancho, Diogo, fala um pouquinho aí, como é que a gente pode integrar aí o fonoaudiólogo de maneira efetiva na rotina da UTI para o rastreio precoce da disfagia sarcopênica, para a gente evitar aí o ciclo de nutrição? Acho que tem muito a ver aí com que com a questão anterior. Na letra I, a gente vai discutir essa investigação precoce, que às vezes a gente tardiamente chama a fono, e ela teria que estar nesse processo já junto desde o início. Ah, não estou dizendo que vai ser efetivamente naquele momento que vai começar a reabilitação da parte da fono, mas ela já entendeu que é um paciente, que é um red flag, como o Ederlon falou, a gente já criou uma linha de cuidado. Então, ela já sabe que no momento certo dessa atuação mais precoce possível, ela vai conseguir identificar essa disfagia. Tem métodos que a gente vai falar de pressão até se a gente acha que existe hand grip só para musculatura esquelética, existe um hand grip de língua também. Tipo, não é essa palavra, mas existe um jeito de avaliar essa muscularidade da língua. Existem outros jeitos de avaliar de maneira não só com aparelho, e a gente vai discutir isso nessa investigação. Acho que o ponto importante hoje é que esse profissional ele precisa ser acionado a partir do momento que a gente identificou que é um paciente que tem um risco de um catabolismo muito intenso ou se ele já entrou com uma baixa muscularidade na UTI. Tá bom. Eu até respondia já lá no QIA, mas aqui o Celso está perguntando, aí eu acho que vale falar no ao vivo.
o nome do software lá para gratuito para avaliação do corte de L3 lá. Chama Slice ou Match, que ele é gratuito, ele faz, então, quando eu fiz a minha tese de mestrado, que eu fiz no servidor, eu fiz exatamente com esse software. Então, a gente avaliava o Hounsfield, o que que era músculo e o que eu pintava, né? O que que era músculo, e o que que era gordura. Hoje ele já está automatizado, então a gente já evoluiu. Ele é mais facilmente, então, não é que todo tomógrafo ele vai ter esse programa disponível. Não, você pode usar, fazer um upload da imagem nesse programa e ele já vai dar esse centímetro que é a circunferência, né? Cross-section area do corte de L3. Ô, Diogo, você usou o ImageJ, o outro aí, o outro software, chegou a usar ou você usou só o Slice-O-Matic? Só usei o Slice. Não, na minha tese eu só usei o Slice, mas tem outros disponíveis. Ah, ok. Bom, mas não sei se os outros são gratuitos, né? É, esse é gratuito. Ah, bom, aqui a Bianca, a gente já falou dos anabolizantes, isso vai ser discutido também um pouquinho mais para adiante. É, a Ana Luísa aqui escreveu bastante, hein, Ana? Putz, vamos lá. Está parabenizando, ela é coordenadora de fisioterapia na Sotierge, e o Legal. mestrado dela no IBCCFA do Rio de Janeiro foi sobre sarcopenia. Então, como preditor para o desmame prolongado. E todos os parâmetros eram mensurados no D1 do desmame, e a correlação entre força periférica e força muscular ventilatória foi clara, né? O Uhum. MFI e o Charleston também eram sinais de alerta para sinalizar risco de sarcopenia, né? E aí ela faz uma provocação, é ascendência alerta precoce na UTI. E ela fala lá que ele já usa o treinamento muscular ventilatório, dispositivo avançado de mobilização precoce, assim como eletroestimulação. Mas ainda vemos poucas preocupações gerais nas estratégias de prevenção. Tomara que a É, campanha funcione, né? exato, é isso. A ideia da campanha justamente é antecipar esse problema e sistematizar esse cuidado e todo mundo nesse quebra-cabeça se unindo nessas peças aí para eu enxergo como a time de alta performance para massa muscular, né? A Cíntia chama atenção aqui para a questão do eletrólito, né? Aí vem o fósforo na cabeça, mas eu vou juntar aí a questão do balanço, né? A gente, durante muitos anos, negligenciou o balanço positivo como sendo algo importante no paciente crítico, e se você segue negligenciando, pense agora que também ele é importante para a questão do músculo. E a gente tinha a associação entre dificuldade de retirada da ventilação mecânica e balanço positivo, né? Mas quando a gente coloca no meio dessa equação o músculo também, aí fecha o ciclo Exato. vicioso negativo, né? E é por isso que na letra O a gente colocou esses dois pontos, o eletrólito e o balanço hídrico, para chamar a atenção disso. Tá? O, a Cíntia também pergunta aqui em relação ao CPK e lactato com as questões musculares, né? Ah, quando, quando melhor avaliar e repetir a avaliação após utilizar nutrição e exercício? Como é que você É, vai avaliar e ver que está funcionando? A CPK para esse paciente, ela não é um biomarcador de uma variável na fase aguda que a gente pode olhar. Talvez isso funcionaria no step down de UTI, numa fase de mais reabilitação, mas não nessa fase aguda, onde a gente está sistematizando tudo isso. E obviamente o lactato aqui é o que a gente também não pode provocar, e aí a gente vai discutir isso no exercício, é essa exaustão de um efeito do exercício, principalmente na eletroestimulação, que aí esse paciente pode acabar com a reserva de glicogênio e piorar ainda mais essa trajetória aí de prevenção do catabolismo. Mas a gente vai discutir, assim, qual que parâmetro utiliza para isso, como que a gente faz isso de maneira progressiva, e a Cíntia vai capitanear tudo isso. Tá? O Iracildo aqui está perguntando se você tem alguma experiência com DEXA-scan em paciente crítico. Com o DEXA, DEXA-scan.
Dexa para paciente grave não tem uma indicação porque é, tubo, deslocar, tirar o paciente, alto custo e hoje a gente já tem ferramentas que elas têm o Dexa ele foi desmistificado já como padrão ouro. Ele não é mais o padrão ouro, ele é um exame muito importante para a gente avaliar a composição corporal, mas hoje a ressonância está muito linear com nesse lugar. A tomografia com corte de L3 com boa correlação com o Dexa. Bioimpedância com ângulo de fase com excelente correlação com o Dexa. Ultrassom com excelente correlação com o DEX. Então não faz sentido do ponto de vista de custo, de expor risco de radiação para um paciente grave. Não estou falando de um paciente, por exemplo, no avaliação ambulatorial, consultório, ou na internação, talvez na enfermaria, e às vezes é principalmente paciente que não tem um membro, aí é mais complexo. E aí eu utilizaria o DEX, mas não no cenário de UTI. Ah, ok, eu acho que é isso mesmo. Turma, alguma pergunta a mais aí, algum comentário? Eu acho aqui que a discussão tá muito boa. É, a Juliana está comentando aqui, acho que a gente já até abordou esse assunto, em termos de proteína para o paciente de desmame difícil, que tenha depressão moderada grave de perda muscular. Acho que de alguma forma a gente já abordou aí as estratégias em relação à reposição de proteína, Estão né? perguntando nossa camiseta aqui da sarcopenia. Pois é, perguntaram da camiseta, perguntaram do Vão certificado. vender, como que vai Vamos. ser, quem vai ter da camiseta. Eu tô vendo várias perguntas da camiseta. Que bom que eles gostaram. Pois é, mas os modelos ajudaram. O Érico aqui está perguntando se alguma recomendação para a reposição de micronutrientes. Outro Boa pergunta, spoiler aí. boa pergunta. É, qual é a regra para micronutriente? Se o paciente não atingir, a partir do quarto dia, 1.500 calorias, você tem que buscar suplementar micronutriente para esse paciente, seja enteral, seja via endovenosa. A despeito dele estiver utilizando a enteral, e aí, se você acha que ele não vai conseguir absorver isso, está autorizado a utilizar o micronutriente. Enquanto esse paciente não alcançar 1.500 calorias, ele não atinge a recomendação diária de micronutrientes que deveria ser então, é importante, a partir do quarto dia, pacientes com menos de 1.500 calorias, olhar para a reposição de micronutrientes. Ok, turma. Eu queria ressaltar para vocês que o objetivo da nossa campanha, e isso tem que ficar muito claro, é sistematizar o cuidado da sarcopenia. A gente vê que todo mundo comenta, eu estou pensando como é que trata, e como é que eu faço o diagnóstico, e isso precisa ficar automático na cabeça de todo mundo. E a ideia é que a gente tenha isso automático desde o screening até a alta, sempre reforçando a ideia de que isso é uma abordagem interdisciplinar, né? Não esquecer que 20 a 70% dos pacientes chegam para a gente na UTI já com baixa massa muscular, né? E que pacientes com internação prolongada, em 2 semanas, pode perder até quase um terço da sua massa magra, né? E isso tem impactos importantes na imunossupressão e inflamação. Quando eu tenho uma perda aí de 10%, 30% já vai ter problemas funcionais, né? E perda de 40%, o Diogo foi enfático, né? 100% de mortalidade, sobretudo aquela pneumonia que aparece com frequência e a gente não faz a associação dessa pneumonia com a perda muscular. Não tirar do foco aqueles pacientes que são mais vulneráveis, né? Principalmente os pacientes idosos, que têm doença crônica, os pacientes oncológicos, os pacientes aí de longa permanência. Não esquecer dos fatores que vão acelerar o catabolismo, né? E aí um que a gente pode tratar ele é a imobilização, né? É o uso de sedativo,
drogas como corticoide, por isso que a abordagem tem que ser interdisciplinar, todo mundo tem que estar envolvido. Não adianta um preocupar com uma coisa se a gente não preocupar com o todo. As ferramentas diagnósticas aí são várias, foi bem citado aí, mas eu destaco aí a importância do ultrassom, porque ele tem várias aplicações, desde screening até avaliação da massa muscular. A gente usa muito pouco aí os biomarcadores ainda, né? Mas eles vão ganhar cada vez mais relevância. A, a administração de proteína, acho que ficou a regrinha aí que o Diogo colocou, nos 3 primeiros dias você vai ser um pouco mais contido nessa oferta proteica, mas a partir do 4º dia você segue aí aumentando, né? E lembrar que 2 gramas só depois que sair da UTI com o paciente estável, mas sem esquecer que você precisa de algumas vezes individualizar um pouco isso também, né? A questão do exercício da mobilização, seja o exercício estimulado ou o exercício ativo, ele é fundamental. A disfagia, a fono entrando no circuito é uma coisa importantíssima. E, claro, esse cuidado tem que ser continuado aí depois que o paciente sai da UTI. A gente não pode lembrar que o negócio vai aí de ponta a ponta. E eu queria, Diogo, que você encerrasse ah, chamando a atenção do pessoal para o que vem por adiante e deixando já todo mundo aí com uma pontinha de expectativa para o nosso próximo encontro. A partir de agora, a gente vai, então, aprofundar em cada letra. Então, são 10 letras. Então, a gente vai ter um webinar específico para a letra S, para falar das ferramentas de screening, da letra A, de avaliação de força, de reavaliar como a gente faz a avaliação da massa, como a gente faz a avaliação de risco desse paciente. Então, a gente vai ter convidados específicos, um ou dois convidados com mais um moderador, especificamente para cada letra, e aí a gente vai completar esse raciocínio até chegar no congresso. Que aí a gente vai estar lá no congresso, todo mundo já vai estar mais consciente disso, e aí a gente vai fazer novas discussões desse tipo de implementação. E quem sabe, Ederlon, a gente também não lança uma estratégia de um estudo que quem adotou a nossa intervenção da sarcopenia e como a gente pode fazer esse Massa. desfecho. Eu acho que isso pode ser virar um estudo multicêntrico. E eu tenho a impressão que vai ter camiseta no Congresso, né? Ah, exatamente. Escuta, vamos fazer um merchan aqui. O Rodrigo está pedindo para você falar aí o nome do livro, do seu livro. Terapia Nutricional em UTI. É a terceira edição. Aí eu lancei em março essa última edição. Tá bem atualizado. Tem tudo Excelente, isso. Diogo. Foi divertido, foi muito bom. Acho que essa iniciativa da AMIB, ela é uma iniciativa que deve contar com o apoio de todos nós, pela importância dela. Agradeço mais uma vez aí a Nestlé Health Science pelo apoio. Acho que é muito bom a gente estar aqui fazendo algo que é institucional. Ninguém está aqui falando de produto, nós estamos falando de algo que é importante para os nossos pacientes e agradeço aí a participação de todos vocês. Esperamos contar com vocês na próxima. Grande abraço aí, Diogo. Boa noite, obrigado. Abraço aí, turma. Tchau, tchau. Johnny.